Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Renato Velas, sou do sexo masculino com 45 anos e sou pardo. Cabelos pretos, tenho estatura alta, estou trajando calça jeans e camisa preta. O ambiente da aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para anotações. Hoje, nossa aula terá como tema o agronegócio e os diferentes modelos de produção nos países ricos e nos emergentes. Neste primeiro momento, nós iremos trabalhar o conceito de agronegócio. Observe, agronegócio é um conjunto de atividades econômicas que englobam a produção, transformação e distribuição de produtos agrícolas e agropecuários. O agronegócio é um dos principais temas cobrados no vestibular da Universidade do Estado do Amazonas. Nele diz respeito a toda uma cadeia produtiva, desde o plantio até a comercialização de gêneros agrícolas. O Brasil ele é um dos recordistas a nível mundial de produção voltadas dentro do contexto do agronegócio. Por exemplo, o Brasil vivencia hoje uma expressão chamada de comoditização da economia. O que é isso? É o aumento da importância das commodities agrícolas para a economia brasileira. Nós disputamos com os Estados Unidos o primeiro lugar no ranking mundial da produção de soja, graças ao agronegócio brasileiro. Um outro tema, um outro conceito muito importante é o de Revolução Verde. Acompanhe o conceito, por favor. Revolução Verde foi um conjunto de inovações tecnológicas aplicadas à agricultura com o objetivo de aumentar a produção de alimentos e melhorar a eficiência das práticas agrícolas. A Revolução Verde foi um processo iniciado no pós-Segunda Guerra Mundial, no campo dos países desenvolvidos. E a partir do final da década de 60, início da década de 70, chegou aos países que na época eram chamados de terceiro mundo, porque vivíamos a Guerra Fria. O Brasil era um desses países de terceiro mundo. Agora, olha só que interessante. A Revolução Verde, ela modernizou a produção no campo. Só que nos países em desenvolvimento, na época chamados de países do terceiro mundo, a Revolução Verde veio para explorar as terras férteis e baratas desses países. Isso, obviamente, inclui o Brasil. Então, a Revolução Verde ela foi um fenômeno de aumento da produção agrícola, iniciado nos países mais ricos, que depois chegou ao campo dos países mais pobres, o que inclui o Brasil, se aproveitando de terras férteis e baratas. Havia um discurso para uma melhor recepção da Revolução Verde. O discurso era de que iremos modernizar o campo para aumentar a produção de alimentos e acabar com a fome. Quando, na verdade, o grande objetivo da Revolução Verde era justamente aumentar a produção de commodities. Ou seja, estamos falando aí de gêneros agrícolas destinados à exportação. Nada de acabar com a fome no mundo, ok? Muito cuidado com essa temática chamada de Revolução Verde. Agora temos a presença de um grande amigo, um grande camarada que tem uma pergunta para a gente. Fala aí, Léo. Professor, o agronegócio causa algum impacto negativo? Léo, que pergunta maravilhosa. Normalmente, quando falamos do agronegócio, são destacados apenas os pontos positivos, mas o agronegócio também tem aspectos negativos, como, por exemplo, o uso excessivo de agrotóxicos. Inclusive, o Brasil ele é recordista já há alguns anos no uso de agrotóxicos em todo o mundo. Então, aí nós falamos da contaminação do solo, contaminação dos alimentos e contaminação também das pessoas, tanto os trabalhadores rurais quanto aqueles que irão consumir os alimentos. Então, Léo, sim, o agrotóxico é utilizado em excesso dentro do agronegócio, sendo um dos grandes problemas desta atividade. Ok? Então, agora nós iremos responder questões referentes ao tema estudado. Observe na sua tela. Enunciado. O agronegócio brasileiro é responsável por mais de 1/3 das exportações da balança comercial. Estima-se que a cada R$ 3 gerados na economia nacional, R$ 1 venha da agroindústria. Além disso, o setor é responsável por gerar 37% dos empregos criados. Esse desempenho coloca o país em perspectiva de, na próxima década, ser o maior produtor de commodities, como farelo de soja, cana-de-açúcar, café e outros produtos da pecuária. É fato que o crescimento econômico proporciona uma melhoria nas condições sociais de um país, mas precisamos avaliar também a que custos. Além do desmatamento, a expansão do agronegócio na Amazônia desperta outras preocupações
que precisam e devem ser consideradas, tais como o aumento da pressão sobre a biodiversidade, o aquecimento global e a diminuição das áreas preservadas e, mais recentemente, até a segurança alimentar. A respeito do agronegócio na Amazônia, o excerto defende para a região, letra A ênfase nas atividades comerciais em detrimento das agrícolas, letra B, a intervenção estatal na economia, letra C, a exploração de novas fronteiras agrícolas, letra D, o desenvolvimento econômico sustentável ou letra E, a ampliação sem regulamentação da agropecuária intensiva. Bem, meu futuro calouro, nesta primeira questão, nossa resposta é a letra D, o desenvolvimento econômico sustentável. Quando falamos de atividades econômicas na Amazônia, é muito importante lembrarmos sempre, elas podem ser desenvolvidas sim, desde que de forma sustentável. É muitíssimo importante lembrarmos disso. Podemos gerar desenvolvimento econômico, podemos gerar crescimento econômico na Amazônia, assim beneficiando a sociedade da Amazônia, mas tudo isso deve estar atrelado à ideia de desenvolvimento sustentável. E para isso são necessárias novas tecnologias, novas técnicas, um conjunto de conhecimentos mais aprofundados sobre o bioma amazônico e também sobre a sua gente. Não podemos fugir disso, ok? Então marque aí na primeira questão, letra D. Vamos para a segunda questão. Observe o enunciado. A ocupação do cerrado brasileiro por empresas do agronegócio tem se intensificado devido à valorização das commodities agrícolas no mercado internacional. Tal processo de expansão do capital agrícola para o cerrado foi e continua sendo potencializado pelo atrativo valor das terras, pelas infraestruturas e incentivos criados pelas políticas estatais e pelas características físicas da região, que propiciam a mecanização da terra, solos de fácil correção química e boas condições climáticas para a adaptação de culturas e cultivares. Assim, o cerrado brasileiro consolida a dinâmica agroempresarial, cuja intensidade dos processos de ocupação o torna reconhecido como fronteira agrícola do agronegócio globalizado. Olha aqui, pessoal, observem, nós temos que buscar aqui a resposta correta. Vamos ver as alternativas. Letra A geração de empregos em renda que permite reverter o fenômeno do desemprego estrutural instalado no campo brasileiro. B, o abastecimento alimentar que garante o fornecimento dos alimentos para o mercado interno. C, a consolidação da produção para o mercado externo, que dinamiza a balança comercial com produtos de alto valor agregado. Letra D, o estabelecimento da monocultura, que possibilita a expansão do uso de sementes crioulas para a produção em larga escala de cereais. E letra E, a formação de latifúndios que assegura a elevada concentração das terras em um menor número de propriedades rurais. Estamos falando do cerrado brasileiro e do agronegócio no cerrado. Portanto, a nossa alternativa correta é a letra E. A letra E, meu povo, fala da formação de latifúndios no cerrado brasileiro. Isso é extremamente ruim. Por quê? Porque se reflete na ideia de concentração fundiária, onde nós vamos encontrar poucas pessoas sendo detentoras de muitas terras. Isso, inclusive, estimula a pobreza no campo, porque não permite que o pequeno camponês tenha acesso à terra. Então, infelizmente, o agronegócio no cerrado brasileiro tem se validado aí nos últimos anos a partir da obtenção de latifúndio, grandes seções de terras. E aí ele aplica uma elevada mecanização, corrige o solo através da calagem, que é a introdução de calcário no solo para reduzir a acidez. O cerrado apresenta um relevo majoritariamente plano, que é ideal para o plantio. A vegetação é de pequeno porte, portanto facilmente retirada. Então o cerrado ele vai apresentar condições extremamente favoráveis para o agronegócio. Não esquecendo, cerrado brasileiro é um hotspot brasileiro, ou seja, já perdeu mais de 50% de sua área original, mas continua a manter no mínimo 1.500 espécies endêmicas, espécies que só existem lá no cerrado. Agora, infelizmente, o agronegócio tem contribuído para a intensa degradação do cerrado brasileiro, ok? Então marque aí na segunda questão a letra E. Vamos agora para a terceira questão. Observe, na agricultura moderna,
Os cultivos transgênicos foram adotados para, letra A, eliminar o uso de agrotóxicos e garantir a segurança alimentar da população. Letra B, aumentar a produtividade e proporcionar maior rentabilidade ao produtor. Letra C, preservar a função social da terra e diminuir os custos de produção. Letra D, superar deficiências das áreas agricultáveis e expandir as práticas orgânicas. Letra E, oferecer novos alimentos ao mercado e gerar renda às pequenas comunidades rurais. Bem, questão número 3, falando sobre os transgênicos, organismos geneticamente modificados, vamos marcar a letra correta, sendo a letra B, aumentar a produtividade e proporcionar maior rentabilidade ao produtor. Quando eu falo de transgênicos, eu falo de organismos geneticamente modificados, eu falo de alimentos que são mais resistentes a pragas, mais nutritivos, que podem ser plantados e colhidos em menos tempo. A produtividade relacionada aos transgênicos também é maior do que os cultivos normais. Agora, claro, existe toda uma polêmica envolta nos transgênicos, como, por exemplo, quem é que vai trabalhar com transgênicos? Quem é que vai produzir transgênicos? A resposta é muito simples, somente o grande produtor rural, ou seja, aquele indivíduo que é altamente capitalizado. E uma coisa muito importante, meu futuro calouro, é cada vez mais comum nós percebermos a presença dos transgênicos nos supermercados, seja na ração animal, seja no extrato de tomate para a nossa macarronada. Os transgênicos realmente hoje fazem parte do nosso cotidiano. No Brasil, eles são regidos pela Lei de Biossegurança, que trata da pesquisa, do comércio, inclusive, da produção de transgênicos. Em nosso país, nós só vamos encontrar transgenia com grande produtor rural. Em mercados como o europeu, os transgênicos não são aceitos. A União Europeia, inclusive, boicota a produção de transgênicos. Então, sobra aí, para o Brasil e outros países, como a Argentina e os Estados Unidos, serem grandes produtores mundiais de transgênicos. A China não liga muito, não. Ela quer comprar transgênicos, Tem no Brasil um dos seus maiores fornecedores a nível mundial. Então, nesse contexto, meu povo, nós vamos marcar aqui a letra B de bonito nessa terceira questão que acabamos de citar para vocês, ok? Na aula de hoje, nós trabalhamos com a questão que envolve o agronegócio e o modo de produção rural. São assuntos extremamente importantes para o vestibular da UEA. Não esqueça, meu futuro calouro, siga o Preveste UEA em todas as nossas redes sociais. Muito obrigado e até mais! Olá, pessoal! Se vocês quiserem rever todas as aulas e ter acesso a questões comentadas, instale o aplicativo do Preveste e acompanhe todo o nosso conteúdo. Faça como eu, se prepare desde a primeira série do ensino médio. Vamos buscar a nossa vaga!